de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica 24 horas, 7 dias por semana. Acesse nosso site delbrasups.com ou ligue 11 3754 0464, 11 3754 0464. Delbras UPS, para sua energia não parar. Castelo das Cores, para você ouvinte da Rádio Sat FM, uma promoção especial. Teclados USB a partir de R$19,90, mouse USB a partir de R$9,90, pendrive a partir de R$19,90, papel sulfite a partir de R$16,90. Castelo das Cores, Rua General Francisco Glicério, 1255, próximo à Escola Marques Figueira, no centro de Suzano. E olha só, hein, na compra de qualquer produto, informando que é ouvinte da Rádio Sat FM, você ganhará um lindo brinde. Castelo das Cores. Ó, meu amigo, vou lhe fazer um convite, é coisa boa, não duvide, diga se quer escutar. Pois então me diga logo, é coisa boa, não duvido, já tá pronto meu ouvido para o que vai me falar. Eu quero lhe convidar pra doar sangue comigo, pois você é meu amigo e pode me acompanhar. Nem precisa esperar, pode contar com a gente, vou entrar nessa corrente porque quero ajudar. É a corrente sanguínea, temos que participar. Entre pra corrente sanguínea, doe sangue e convide alguém pra doar também. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade. Sat FM. Informativo Sat FM. Confira agora as últimas notícias. No Congresso Nacional, o senador Eunício Teixeira assina o projeto de lei aprovado na semana passada, que libera recurso para que a Polícia Federal retome a emissão de passaportes. Juiz Sérgio Moro decide que os 16 milhões de reais da suposta conta corrente da OAS com o PT serão revertidos para a Petrobras. Parte do valor é referente ao caso do triplex do Guarujá. Justiça da Espanha pede a prisão de Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF. Receita Federal estima que mais de 2.000 brasileiros têm imóveis não declarados em Miami, nos Estados Unidos. 7 jogos agitam o Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Às 7h30 da noite entram em campo Santos e Chapecoense e Vitória e Grêmio. Depois, às 9, são mais 2 jogos, Ponte Preta e Curitiba e Avaí e Corinthians. Já às 15:10, os confrontos estão marcados entre Flamengo e Palmeiras, São Paulo e Vasco e Atlético Mineiro e Bahia. Essas são as notícias de agora. De hora em hora, informativo. Sat FM. Sat FM. Show da manhã. Emissora classe especial. Sat FM, 10h04 em São Paulo, quarta-feira, 19 de julho de 2017. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aumente o volume. Sat FM. Bom dia. Muito bem, Carlos Toshihiro Watanabe, secretário do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Suzano, bom dia. Bom dia, Paulinho, bom dia, ouvintes da Rádio Sat. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado. Já era para ter vindo outras vezes, mas devido às grandes dificuldades da sua pasta, eu sou sempre correndo para lá, correndo para cá, hoje está aqui, né? Vai chover. Realmente estamos aqui para falar sobre a minha pasta, que é o meio ambiente. Meio ambiente, é claro, obviamente. Vamos falar o seguinte, estamos já no mês de julho, 7 meses. O que aconteceu nesses 7 meses da sua pasta e de que maneira você encontrou essa pasta nessa secretaria, se ela existia, né, na gestão passada, etc. e tal, de que maneira que o senhor encontrou e o que o senhor está fazendo e já fez nesses 7 meses? Paulinho, a questão ambiental é uma questão muito importante, não só a nível municipal, mas a nível estadual, Brasil, a nível mundial. Tudo se envolve o meio ambiente. E nós aqui em Suzano não foi diferente. Ao assumirmos a pasta, encontramos muitas dificuldades, porque nós encontramos uma cidade sem um direcionamento na questão ambiental. Por exemplo, nós temos aqui um problema muito sério, que é o descarte irregular de entulhos, o descarte de lixo em terrenos baldios.
nós temos uma questão que é muito séria para todos nós, que é a invasão em áreas de proteção ambiental. Nós temos a questão de loteamentos em locais de áreas de proteção ambiental também, ou seja, nós estamos com vários problemas a serem resolvidos. Certo. Vamos falar aqui dos ecopontos, que eu achei uma ideia sensacional. Queria que o senhor falasse sobre os ecopontos, quantos existem, como que funciona esse projeto, né? Quais são os bairros que serão beneficiados da cidade, o que pode ser depositado lá. Conta toda a história desse ecoponto, que muita gente fala, o que é isso? Né? Posto de gasolina, nada disso. Ele vai explicar aqui para nós. Paulinho, o ecoponto é muito importante para a cidade. Ele tem a seguinte finalidade, é de recolher aquele pequeno entulho. Por exemplo, uma reforma de uma casa, a pessoa não consegue contratar, por exemplo, uma caçamba. Então ela pode fazer esse descarte do entulho no ecoponto. Por exemplo, a pessoa pode levar óleo de cozinha, pode levar pilha, pode levar pneus, que a gente está ali prontos para recebermos e depois a gente dá o descarte adequado para essas questões, né? O ecoponto nós temos agora, nós vamos conseguir, estamos ainda em reforma, o ecoponto do Boa Vista. Nós estamos ali no Parque Marilana com outro ecoponto e também aqui na Marginal do Una nós vamos ter um outro ecoponto que estará funcionando em breve. Que lugar mais ou menos é a Marginal do Una? Na Marginal do Una, próxima ali da Guarda Municipal. Certo. Né? Como é identificado esses ecopontos? De que maneira a gente pode estar enxergando o que é um eco? Como é que ele... O ecoponto, ele tem uma placa, né, de indicação, dizendo o que é que pode ser descartado ali e o horário de funcionamento. A pessoa não pode confundir o ecoponto com um ponto de, se eu falei descarte, o cara levar um sofá velho para lá. Não é lixo doméstico. Não é lixo doméstico. O cara pode confundir, viu, pessoal? Não confunda. Lá é somente materiais recicláveis. Por exemplo, eu tenho lá um monte de televisor, monitor de televisão velho. Posso levar lá? Pode levar lá, que a gente dá o descarte final. Por exemplo, madeira. Se a pessoa não tem local para dar o descarte, pode levar lá que depois a gente dá um destino adequado. A questão do pneu. Nós, esse ano, já fizemos 3 campanhas de pneu, na primeira quinta-feira do mês, onde foram recolhidos, por vez, 2.000 pneus, entendeu? E esse pneu é encaminhado para Bragança Paulista, numa empresa, a Reciclanip, que ela faz a reciclagem do pneu. Esse pneu, para quem não sabe, ele pode servir para fazer, olha só, tijolo, dá para fazer um monte de coisa utilizar no asfalto. No asfalto, ele pode ser reutilizado para fazer o asfalto. Dá para fazer também obras, né? Obras, então, e o importante também é que esse recolhimento do pneu, a prefeitura não tem custo nenhum, porque quem é responsável para fazer esse recolhimento é a própria fabricante, que é aquela questão da reciclagem, da logística reversa, né? Vocês estão fazendo algum tipo de campanha para poder aí recolher, para que as pessoas se conscientizem em relação aí aos pneus velhos que tem, por exemplo? A gente vê aí, ferro velho tem pneu pra caramba, desmanche tem pneu pra caramba, oficinas mecânicas tem pneu pra tudo que é lado, terreno, tem cara que joga pneu no terreno, tem um monte de pneu, e esse daí pode dar dengue, pode dar um monte de doença. Então, nós temos feito uma panfletagem, principalmente nas borracharias, para que elas tenham consciência de que tem que fazer um descarte certo. Porque às vezes é muito comum encontrar em locais que eles fazem a queima do pneu. E isso daí é um crime ambiental muito grande, né? Então as pessoas têm que se conscientizar, viu, pessoal? Se você tiver um pneu velho, tá vendo que o seu vizinho que é mecânico, funileiro, pintor, borracheiro, tá jogando pneu, tem uma pilha de pneu, você vai e fala com ele. Se o cara não tomar atitude, pode fazer denúncia, doutor? Pode fazer denúncia, sim, senhor. Qual é o número? 4745-2265. 4745-2265. 2265. Que é na nossa secretaria. Se você vê que tem um cara aí fazendo um monte de pneu velho, um monte de coisa velha e tá, é descaso, faz a denúncia anônima, né? Certo. É uma denúncia anônima, não precisa se identificar, precisa? Não precisa identificar. Inclusive, não é só a questão de pneu, mas também na questão do descarte irregular de entulho, né? Que é muito comum, a gente vê em todos os pontos da cidade entulho jogados na calçada, jogado em terreno baldio, né?
Bom, então, se puder identificar o caminhão, a fonte que está fazendo esse descarte, é super interessante. A sua secretaria tem que trabalhar, então, coligada com a Secretaria de Obras, né, né, dos serviços urbanos lá, porque, que nem eu entrevistei a semana passada, tivemos aqui com o secretário de Obras, e eu falei para ele sobre a Vila Amorim. A Vila Amorim eu passo ali todo final de semana, aliás, direto, a gente passa, eu não moro para lá, mas a gente sempre tem que passar às vezes lá, e lá tem uns entulhos, já tem mais de mês que está lá perto da rua da Ultragás ali e ninguém leva. Não é possível que não passe um carro da prefeitura de um funcionário que veja, olha, tem um entulho ali que está ali mais de mês lá, tem até sofá lá. Né? Eu falei pro Ari, Ari, e aí aqueles entulhos lá, como é que faz? Não tem um caminhão de cata tranqueira e sai recolhendo as bugigangas? Tem até árvore lá jogada nessa calçada. Também a sua secretaria faz parte. A responsabilidade do recolhimento é a Secretaria de Obras, né? Que tem a Obras e Manutenção. Ela que é responsável por esse recolhimento. Agora, o que é importante também para a população saber é que não basta também só a prefeitura fazer, né? O que tem que ter uma educação ambiental da população, para que ela mesma colabore com a prefeitura de não ficar fazendo um descarte. Às vezes é muito comum lixo doméstico jogado na rua, né? Então a população também tem que colaborar, né? Então, quando há, por exemplo, que nesse caso da Vila Amorim, então tem que pedir para a Secretaria de Obras e Manutenção fazer o recolhimento. Fazer o recolhimento. Agora, uma outra coisa importante que o nosso prefeito Rodrigo Achiuchi, ele quer implantar uma usina aqui de reciclagem do entulho, né? Porque nós sabemos que o grande problema é o entulho, porque às vezes a pessoa numa obra, ele recolhe o entulho e não tem para onde descartar. E se a gente conseguir fazer uma empresa de reciclagem desse entulho, para nós vai ser muito bom, né? E é isso que nós estamos correndo atrás para trazer essa empresa. É uma ideia legal, hein? É uma empresa para reciclar o entulho, né? Com a reciclagem do entulho dá para se fazer várias coisas, né? Fazer o pedrisco, fazer até bloquete, não utilizar em estrutura de construção, mas pelo menos para fazer, por exemplo, o contrapiso de uma calçada. Então dá para utilizar para várias coisas. É verdade. Que nem aí tem que fazer o serviço de manuseamento para separar o que é concreto, o que é madeira, que vem tudo misturado, certo, né? Então, a madeira, existe uma firma em Mogi das Cruzes que consegue fazer essa utilização. Tudo que é descartado pode ser reciclado, entendeu? O que tem que ter é isso que nós estamos querendo implantar. Nós só não implantamos devido à dificuldade de a gente conseguir ainda o ecoponto. Assim que estiver o ecoponto funcionando bem e o centro de triagem que ainda está em reforma, o que nós queremos implantar aqui em Suzano de uma forma gradativa é a coleta seletiva, porque a coleta seletiva é super importante, não só com relação ao descarte final, mas também trazendo um ganha-pão para aqueles que são os catadores e que trabalham numa cooperativa de reciclagem, né? Isso aí é uma pergunta que eu ia fazer, mas já que você tocou no assunto, vamos falar sobre coleta seletiva. A prefeitura ela deveria ter, por exemplo, um contato, que é no caso o senhor aí, o secretário, com a pioneira, a coletora pioneira, entrar em acordo com a coletora pioneira para que ela disponibilizasse um veículo de coleta de lixo, coleta seletiva de lixo. Seria uma viatura, um caminhão, que passasse em horários diferenciados nos condomínios. Os condomínios, normalmente não são educados, não são reeducados em relação ao descarte seletivo do lixo. Deveria haver, por exemplo, uma lei na cidade, que não sei se existe essa lei, eu acho que não existe, um vereador fizesse uma lei, ou de repente o próprio executivo baixasse um decreto, para que obrigasse todos os condomínios a fazerem a coleta seletiva dos resíduos, né, que tem nos condomínios, que são muitos condomínios na cidade. Você já pensou se todos os condomínios fizessem esse trabalho de coleta seletiva e separassem os materiais, e esses materiais tivessem o destino certo, e aí, por exemplo, a própria coletora pioneira, que é a coletora de lixo da cidade, fizesse o recolhimento certinho, não pegar e misturar tudo de novo no mesmo caminhão, que eu já vi isso.
você coloca num saco descartável lá, um saco diferenciado no condomínio, que eu moro em condomínio. Ali, ó, ali só tem o reciclado, ali o lixo orgânico. Aí vem um caminhão de lixo, joga tudo no mesmo dentro do caminhão. Pra que Paulinho, serve esse negócio? A nossa preocupação com a coleta seletiva é muito grande. Tanto é que a Faculdade Piaget aqui de Suzano, ela forma engenheiros ambientais, né? Uhum. E vai agora, em agosto, começar 8 engenheiros, estudantes da engenharia ambiental, para fazer um estágio em nossa secretaria. E um dos trabalhos que a gente quer fazer é conscientizar esses estudantes irem nos condomínios para fazer um trabalho de coleta seletiva, né? E aí você tendo uma situação de como vai ser a coleta seletiva, nós vamos ter que entrar em contato com a coletora pioneira para que ela faça a coleta adequada e não misturar tudo de uma forma que desanima depois qualquer um de fazer coleta seletiva, né? Ela teria que ter caminhões específicos para isso, separados. Olha, o caminhão, horário diferente. A população quer a coleta seletiva, ela quer participar, mas agora o órgão público também tem que ajudar a fazer uma coleta adequada, né? Então é isso que acho que é importante. E destinar E destinar adequadamente, porque a coleta seletiva é uma fonte de dinheiro para o centro de triagem, né? É verdade. Que nem, por exemplo, uma vez eu entrevistei uma senhora lá de Mogi, de uma empresa de óleos reaproveitados lá, faz tempo isso, faz alguns anos. O óleo de cozinha. O óleo de cozinha é um problema sério, né? Que ele entope o esgoto, nossa, acaba com o meio ambiente. O que você pode estar falando para as donas de casa? O que Suzano tem para poder aí resolver o problema do descarte do óleo de cozinha? Então, o óleo de cozinha é super importante, que ele é muito poluente. Ele no rio, ele polui muito a água, dificulta o desenvolvimento de peixe, de plantas e etc. Então, a nossa preocupação é com o óleo de cozinha aqui. Com óleo de cozinha dá para se fazer muita coisa, dá para fazer sabão, dá para reaproveitar. E isso nós vamos no centro de dos ecopontos, nós vamos ter uns tambores para recolher esse óleo de cozinha para que a gente possa dar um destino adequado. Agora, a dona de casa, às vezes ela não pode sair de casa para poder dar um fim nesse óleo. O que a prefeitura vai facilitar para o morador da cidade para que ele faça o descarte desse óleo, etc. Uma das coisas para facilitar a população, a gente também está querendo implantar o recolhimento, não só do óleo de cozinha, mas também de pilhas em escolas, né? Aí vamos supor, o aluno leva a pilha e faz o descarte na escola. O óleo leva 1 litro de óleo, faz o descarte na escola. Educação. E depois na educação. Aí depois, então, a gente faz o recolhimento num local. Para evitar de que cada coisa a gente tem que disponibilizar um carro, um caminhão para recolher, né? A ideia é boa, a ideia é ótima. Então é através da escola que a gente está querendo fazer esse recolhimento. Eu acho que é muito importante isso, né? Tem que ser bem divulgado, né? Para que as mães de todos os alunos, a criançadinha lá, né? Quando levar o filho para a escola, já leva o litro de óleo velho lá, leva o que tiver encalhado, por exemplo, bateria de celular, né? Se tiver um equipamento eletroeletrônico, eu acho que deveria, por exemplo, que nessas lojas serem obrigados, né? Parece que era obrigado, mas ninguém obedece. Por exemplo, fazer o descarte, por exemplo, lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente é um problema sério. Onde que eu vou descartar? Então, queimou a lâmpada, eu enfio, o lixeiro não leva. Você põe lá embaixo, o lixeiro não leva. Porque, na verdade, quem tinha que receber isso daí seria o próprio fabricante, né? Mas é que aí eles não atendem à legislação, né? É o lojista que vende, né? Ele deveria ter lá uma caixa de descarte, de recebimento de lâmpadas fluorescentes. Ainda tem muito, hein, pessoal? Agora é LED. LED, o caramba, tem o fluorescente tem trocentos milhões aí de lâmpada que aqui, por exemplo, a gente tem lâmpada em todas as salas, né? E ainda não deu para trocar para LED. Então a gente vai jogar fora, as lâmpadas estão funcionando. Quando vai queimando, você vai substituindo, vai eliminando. Mas, enquanto isso, a gente não pode jogar a lâmpada que está funcionando fora. Aí quando queima, eu vou levar essa lâmpada aonde? Eu não faço a menor ideia. Sabe como que eu faço? Eu sei que é errado, você vai me criticar, as pessoas vão me criticar. Eu fico com a lâmpada queimada, e às vezes 3, 4 lâmpadas aí, fica guardada aí. Aí eu sei que o lixeiro não leva.
que eu faço com essa lâmpada? Você fala, pergunta pro cara da loja ali, o cara, não, eu não faço isso daí, porque eu não tenho para onde jogar essa lâmpada também, vai ficar encalhada aqui na minha loja também. Então, Paulinho, essa daí é uma preocupação da Secretaria do Meio Ambiente, é de dar um destino final para a lâmpada, porque a lâmpada, a gente não tem utilização para reciclagem, esse que é o grande problema. Porque ela tem mercúrio, né? Tem mercúrio, então é uma preocupação nossa, para saber como que nós vamos... Até outro dia mesmo houve um fórum sobre descarte e um dos gargalos realmente é a lâmpada de fluorescente. Tá acabando a lâmpada. Eu jogo a lâmpada no carro de entulho, caminhão na caçamba de entulho. Então, vou enfiar na caçamba igual a bateria. A bateria a gente tem que dar um destino adequado. E a bateria de celular, né? Não só de celular, como pilha. Pilha também. A pilha tem que ter um descarte adequado, né? Mas aqui em Suzano a gente tem uma empresa que faz a reciclagem, né? Mas o morador, Bom, a partir de quando que as crianças vão começar... Quando que as escolas vão começar a receber esse material? Então, Paulinho, nós estamos em estudo para ver se a gente começa agora no segundo semestre, né? Agora rápido, então. É rápido, né? Tem que ser inclusive, na nossa secretaria... Nós temos o Paçoca e a Paçoquita. São dois palhaços que fazem uma encenação para as crianças nas escolas a respeito da economia de água, do destino de lixo, entendeu? Porque a educação tem que começar com as crianças, né? Porque a criança é que vai realmente aprender e fazer o uso daquilo que é importante, né? Nós estamos aqui com o secretário do Meio Ambiente, Carlos Watanabe. Você pode fazer sua pergunta através do WhatsApp 11 989970701, 989970701, com transmissão ao vivo pelo Facebook. Você também pode fazer sua pergunta através da nossa página lá no Facebook, sat.fm, né? Para você quiser tirar alguma dúvida aí, o Carlos Watanabe está aqui batendo papo com a gente. Carlos, você fez recentemente apreendeu aí alguns caminhões que estavam fazendo descarte irregular lá para o lado da Casa Branca. A gente sabe lá no Sete Cruzes, para aqueles dados lá, que ali é uma coisa que já estava ocorrendo fazia tempo, já anos atrás, né? Que é uma área lá já quase divisa com São Paulo ali, né? Como é que foi? Conta essa história pra gente. Então, ali no Sete Cruzes, na divisa com Ribeirão Pires e Ferraz de Vasconcelos, ali virou uma terra de ninguém. Que, na verdade, os caminhões estão jogando um descarte de entulho muito grande, inclusive esse descarte de entulho está quase atingindo as margens do rio Guaió, né? Então, já virou um caso realmente de polícia, e não é só de Suzano, é um caso a nível estadual, porque o que está acontecendo ali é uma coisa absurda. São toneladas de entulho, e nós estamos colocando a fiscalização. Foram apreendidos 2 tratores de esteira, foram apreendidos 1 caminhão, mas mesmo assim o pessoal não respeita e continua jogando. Nós fizemos essa atuação no mês passado e agora nesse mês nós voltamos lá e continua pilha de entulho. Ou seja, ninguém tem medo, ninguém respeita nada. Virou uma terra de ninguém ali. Mas acho que ali teria que meter uma multa pesadíssima, mas muito. Mas existe multa. O grande problema é que ali você não consegue descobrir o dono do terreno. Tem que ficar de plantão. Entendeu? Então tinha que prender o camarada que está ali, pelo menos para ele aprender. Prender o camarada, né? Prender, porque ali junto com a parceria com a CETESB, né? Com a CETESB. A CETESB também está preocupada, porque aquilo ali é um crime ambiental que envolve a CETESB, né? Então a CETESB está preocupada com todo esse problema, né? A semana passada ou a retrasada, nós fizemos também um loteamento irregular na beira de rio. É uma coisa assim que você fala, eu não acredito que o pessoal joga entulho, joga terra na beira do rio, entendeu? Então, desrespeito, né? Um desrespeito total, e vende o lote. Isso que nós temos que acabar com esse loteamento clandestino, acabar com essa venda irregular de lotes, né? Isso aí é lá em Palmeiras. Em Palmeiras. A gente sabe desse evento aí, desse fato, já também de anos atrás, nunca tomaram atitude, inclusive parece que tem políticos envolvidos nisso daí, tem gente forte da cidade que está envolvido aí com esse tipo de loteamento e tal. Não vou falar não, porque eu não tenho prova, me falaram, então a gente fica... Eu sei que
tem alguma coisa envolvida aí. Então, vocês vão ter uma série de dificuldades ali, hein? Então, essa questão de loteamento irregular em áreas de proteção é importante, sabe por quê? Porque ele está enganando a população que está comprando. O pobre coitado, ele compra com dificuldade achando que vai ter um lote e depois ele não consegue ter infraestrutura nenhuma. Porque o lote é irregular, não pode ter água, não pode ter luz, não pode ter nada. Então, eu acho que a gente tem que ter um alerta à população para não ficar comprando qualquer coisa ali, principalmente no bairro de Palmeiras. Que tipo de atitude vocês estão tomando lá e de que maneira vocês estão fiscalizando lá em Palmeiras, onde está sendo feito esse desmatamento, um monte de coisa irregular? A fiscalização que nós fizemos, a última agora, foi de ir no local de uma forma sigilosa, onde foi apreendido também 2 tratores, né? E o proprietário do local estava presente e ele foi autuado, entendeu? Então, a gente tem que começar por aí, denunciar ele como um crime ambiental e a CETESB fazer uma multa como um crime também ambiental para que ele pague uma multa. Quanto que é essa multa, mais ou menos? O dia que eu estava lá, o rapaz da CETESB falou, aqui vai dar uns 10 milhões de multa. 10 milhões? 10 milhões. Ah, aí sim, tem que ser multas então, assim. Tem que ser multa pesada, porque... Cara, 200 mil, não, 20 o município, a multa que ele aplica não é multa alta, então... Não pode mudar, por exemplo, a legislação de município para poder crimes ambientais e tal, meter uma multa pesadíssima mesmo? Tem que mudar, mas é que depende ainda de muita coisa, né? Agora, a CETESB consegue fazer essa autuação e aplicar uma multa, que a multa da CETESB é bem mais alta, né? Aí teria o quê? Mudar a legislação na cidade? Tem que ter fazer junto com os vereadores? Junto com os vereadores, né? Fazer uma autuação mais, aumentar o valor da multa, né? Seria bom, né? Que os vereadores fizessem a multa isso. Que a gente tem é em torno de 15 mil reais, né? É pouco. Dependendo do crime aí, nossa, não é nada, né? O cara tem paga, dinheiro ainda dá risada, dá né? risada, exatamente. Que é o caso, por exemplo, da divisa lá com 7 Cruzes, né? Os caras fazem descarte lá, porque o negócio é grave. Agora vamos falar de embalagens, né, de agrotóxicos, esses tipos de embalagem, produtos químicos. Parece que teve agora um descarte aí em algum lugar também, ouvi uma notícia, não lembro os detalhes, mas parece que foi feita uma apreensão e já chegaram no autor do crime. Como é que está essa fiscalização? Então, como é que funciona isso? Você fala do descarte que teve de tambores, né? Tambores, exatamente. Então, esse descarte foi também ali na 7 Cruzes, né? Nós fomos lá. Ali é terra de ninguém mesmo, pelo jeito. A sorte que a CETESB conseguiu identificar os tambores, de quem eram os tambores. E aí eles entraram em contato com as empresas que fabricam os tambores e as empresas se responsabilizaram de retirar do local. Não é que elas que fizeram o descarte, mas como ela tinha a embalagem, uma identificação dela, ela se responsabilizou e retirou. E foi a sorte, porque eram produtos químicos, a gente não sabe a origem, não sabia o que era, né? E ia ser um problema para a cidade de Suzano dar um descarte final. Até essas empresas, elas mesmo sabem quais são, quem descartou, né? Com certeza elas devem saber. Vendeu, falou, meu filho, por causa de vocês quase nós ferramos. Não faz mais descarte, né? Tipo, eles mesmo avisando o cliente deles, né? Então, viu, Paulinho, na semana passada nós participamos até em Mogi das Cruzes de um fórum sobre agrotóxico, né? Até nós estamos querendo trazer para o segundo semestre, fazer um fórum aqui em Suzano, principalmente para alertar os nossos produtores, né, sobre o risco do agrotóxico, né? Porque o agrotóxico, ele além de fazer mal para a população que come o alimento já contaminado, mas ele também escorre pela água e aquilo ali vai poluir a maioria dos rios com agrotóxico, né? E nós temos uma quantidade grande de agricultores aqui na região de Palmeiras, né, principalmente, e do lado lá do 7 Cruzes também tem bastante agricultores ali, várias chácaras. Então, e a gente, eu, por exemplo, aqui em Suzano, eu não tenho conhecimento se tem uma fiscalização mais efetiva de que tipo de agrotóxico é utilizado, quais são os cuidados que o produtor tem, do descarte da embalagem, ou seja, a gente nós vamos nos aprofundar nisso daí. Bom, a sua secretaria deve trabalhar em conjunto com a da Diretoria de Agricultura, né? Com certeza. E com eles, logicamente, é mais fácil fazer essa identificação e fiscalização dos agricultores da cidade. Eu até conversei com o diretor de Agricultura, que é o Minoru Harada, né, para a gente fazer uma ação nesse sentido, né? Principalmente para prevenir contra os agrotóxicos, né?
Porque ele tem como identificar todos os agricultores da cidade e fazer a campanha e também fiscalizar, né? Chegar de prontidão lá, não é só através de denúncia, mas chegar lá e fazer a fiscalização mesmo, né? Lá no agricultor X ali, o cara faz a plantação de alface lá, vamos lá ver o que ele está usando para poder plantar aquele alface. Além da fiscalização, é também a conscientização de quem usa, né? Porque às vezes o camarada ele acha que não está provocando muito mal e às vezes ele, por falta de conhecimento, né, utiliza agrotóxico e não deveria, né? É a sua secretaria que faz essa fiscalização? É a nossa secretaria também. Por exemplo, os locais, né, onde tem plantio, né, de coisas, tem alguns córregos próximos. A gente não sabe como é que está a água desses córregos. Então. Como é feita essa fiscalização para saber se o cara está usando aquela água lá para poder jogar lá nas coisas que ele está plantando? Então, é nisso que eu queria falar também, Paulinho. Sim. Aproveitando a faculdade Piaget, nós estamos querendo fazer um tipo de um convênio com eles para ver se eles conseguem fazer um estudo das águas dos rios que nós temos aqui na região. Para ver em que grau, quanto é o grau de poluição que ela tem com relação ao agrotóxico. Acho que isso daí vai ser super importante para a gente ter uma avaliação, né? Porque a gente se alimenta, né? A gente compra verdura, etc. e tal, né? E às vezes é do próprio o cara que está plantando na cidade. A gente não sabe de que maneira que ele está fazendo essa plantação. Não desmerecendo, pelo amor de Deus, porque eu morei em sítio, também plantei, então a gente sabe mais ou menos como é que funciona a coisa. Mas para saber se o cara está utilizando a água certinho, se a água que ele está usando, regando é água que não está poluída, né? Se ele está, onde ele está fazendo o depósito da água dele, que ele tem um tanque lá de água, se aquela água que ele está dele próprio, né? Que ele pega da chuva, se aquela água ela está em bom estado. Então, poder, né? É super importante isso. Super importante, né? Tem que ter uma fiscalização, tem que conscientizar esse povo todo, fazer que nem você falou, vai fazer um simpósio, vai fazer enfim, trazer todos esses agricultores para se conscientizarem do mal e do bem, né, do que eles fazem, né? Viu, Paulinho? Outra coisa que eu queria falar também, que aflige muito a população, é a respeito de podas e supressão de árvore, né? Sim. Não sei se você sabe, aqui em Suzano, existe pedido de podas já desde 2013, né? Então houve assim um desmazelo na cidade com relação a podas, com relação à supressão de árvores. Nós sabemos que tem árvores que subindo na calçada e dando um problema muito grande para a mobilidade, né? Inclusive quem é cadeirante tem local que não consegue passar por falta de passagem devido à raiz da árvore, né? E quando nós assumimos, a nossa preocupação grande foi essa. Quem faz, por exemplo, a poda e a Secretaria de Manutenção, que é a Secretaria de Obras, né? Mas, infelizmente, quando eles assumiram, a Secretaria não dispunha de ferramentas adequadas, não dispunha de pessoas, ou seja, agora que nós estamos tentando fazer uma coisa assim mais profissional, né? Mas eu queria dizer para a população ter um pouquinho de paciência, que nós vamos tentar resolver isso daí de uma forma mais rápida possível, né? Principalmente na poda e na supressão de árvore. Porque é um caso sério mesmo. Não, é um problema muito sério que a gente enfrenta em todo lugar aqui no centro da cidade. Qualquer um anda com perigo de cair na calçada, ou seja, falta de local de passagem, tudo isso. Isso aí é uma coisa antiga, né? Que quando os caras plantaram árvores, deviam pensar no futuro. Olha, essa árvore aqui, a raiz, ela sobe, essa raiz, ela vai ficar aparente, sabe? Não pensaram, tem que plantar árvores que são tipos de árvore. Eu não sou nenhum cara que manja de árvore, mas eu sei que tem árvore que a raiz não faz, ela não vai para cima. Então, é o tipo de árvore. Então, o cara tem que planejar o tipo de árvore que é plantada na calçada, né? Com certeza. Para não ficar aí danificando a casa, rachando casa, muro, caindo muro, calçada fica impossível. Em frente ao Suzaninho veio uma reclamação de que a árvore furou o cano de água. Então, você vê. Ela precisa ir para algum lugar, a raiz, né? Tem que. Então, a preocupação nossa é essa e nós vamos tentar solucionar o mais rápido possível, tá? Watanabe, eu queria que você falasse daqui até dezembro, o que você tem planejado aí, a sua secretaria, a ser realizado em Suzano,
o ecoponto é importantíssimo, é super importante. Eu queria que você falasse o que vai rolar agora de julho até dezembro. Então, até o final do ano, os 3 ecopontos vão estar funcionando, né? Nós vamos estar com o pessoal para recolher, atender a população, e nós vamos tentar implantar realmente a coleta seletiva como deve, né? É claro que não vai ser na cidade inteira. Nós vamos tentar fazer primeiro nos condomínios e depois fazer bairro a bairro, né? Para conscientizar a população e fazer uma coleta adequada, né? E tem muito condomínio, Suzana, hein? Tem muito condomínio. Vixe, é muita gente, hein? Mas se a gente começar já pelos condomínios, já é uma grande coisa, né? Agora, o que nós precisamos é conscientizar realmente a população, né? A sua secretaria, juntamente com a Coletora Pioneira, o que vocês têm cobrado da Coletora Pioneira, esses resíduos, o descarte, que nem a gente sabe, os lixões? O que vocês estão planejando aí em relação a isso? O que tem conversado? O que tá de mudança vai ter? Então, a Coletora Pioneira, na verdade, ela tem um caminhão disponível para fazer a coleta seletiva. O que falta é a implantação realmente da coleta, né? Sim. É isso que nós estamos correndo atrás para que haja realmente, porque não adianta você ter o caminhão ocioso, né, sem utilizar, ou utilizando de uma forma muito precária, né? E agora, com esse estudo, com essa implantação, eu acho que vai melhorar muito a coleta seletiva. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre os rios. Nós temos aí um monte de rios aqui em Suzano. Então, o grande problema dos rios é o seguinte: como os rios ficaram muito tempo sem uma limpeza, sem um tratamento adequado, o que aconteceu? Ele está muito assoreado, está entupido. Nós temos aqui ao lado, aqui na Casa Branca, perto da MDDF, um rio em que provoca uma inundação, já 2 ou 3 vezes nesse ano inundou ali a MDDF. Só que o rio, ele é uma questão, para limpar o rio, não depende só da Secretaria do Meio Ambiente. Tem que ter uma autorização do DAE, uma autorização da CETESB. Então, tudo isso daí está sendo visto para que a gente faça a limpeza dos pontos mais críticos até antes de começar a chuva agora em setembro. Né? E você pode falar que pé que está isso? Não, está super adiantado. Eu acho que só está faltando... O verão está chegando, estamos no inverno, chegando, mas chega a preocupação nossa é essa. Inclusive eu falei com o vereador aí que, olha, até a semana que vem nós vamos limpar esse rio da MDDF, que é muito preocupante. Eu cheguei lá na época da enchente e é preocupante ali. Ali onde teve, por exemplo, perto da Açaí, ali tem um córrego lá, né? Perto da Açaí também. Ali, como é que ficou aquele rio lá? Já limparam? Não, ali foi limpo, já está limpo, está tudo adequado, né? Por exemplo, em frente a Probel também tem uma questão ali, que tem aquele rios ali que passa ali, também é problema. O grande problema do rio é que às vezes eles fazem uma tubulação, fazem a tubulação no local, aí depois o pessoal vai e joga colchão, joga tudo quanto é coisa, aí entope isso daí que provoca, né, a enchente também. E o Rio Tietê, como é que tá? Então, o Rio Tietê tem uma programação, né, do DAE de fazer a limpeza aqui em Suzano até acho que o final do ano. Desassoreamento? Um desassoreamento. Porque o Rio Tietê está abandonadaço, também, né? Está abandonado. Eu acho que eu nunca ouvi falar que houve um desassoreamento do Rio Tietê, a nível assim de São Miguel para cima, né? Porque ali pro lado do Vila Urupês não, é Vila Maluf, né? Parque Marilena, ali já praticamente o Rio Tietê está quase no nível já do bairro lá, né? Tem que fazer o desassoreamento, né? Isso que... Carlos Watanabe, suas considerações finais, para a gente encerrar. Eu agradeço aqui ao Paulinho para dar essa oportunidade para a gente falar da nossa secretaria, a Secretaria do Meio Ambiente, que é a questão ambiental é muito importante, eu acho que é uma das secretarias mais importantes, porque tudo tem que passar pelas nossas mãos, né, para autorizar isso, autorizar aquilo, e o meio ambiente, se nós não cuidarmos, a nossa população não vai sobreviver muito tempo. Só uma pergunta, uma empresa que queira vir se instalar em Suzano, a primeira coisa que ela tem que fazer é passar no meio ambiente para saber se a empresa fabricante pode ser implantada na cidade? Não, ela é rígido aqui? Ela passa primeiro na políticas urbanas, né, para ela fazer a solicitação, a política urbana encaminha para a questão ambiental e a gente faz uma análise e dependendo encaminha para a CETESB, né? Para saber se ela é poluente ou não. Para saber se é poluente ou se vai, qual é o grau de
como que ela vai agir ali na relação ambiental, né? E destinar essa empresa para uma área específica. Então, porque Suzano ainda não consegue fazer um licenciamento ambiental municipalizado. Ah, não? Né? Não, porque a cidade de Suzano esteve com o Conselho Municipal do Meio Ambiente desativado, e agora que nós estamos ativando, e para você conseguir um licenciamento ambiental municipalizado, você depende desse conselho. E aí vamos ver se a gente consegue, pelo menos para facilitar para as empresas não poluentes, para a gente que agilize a abertura dessa empresa. Seria importante, né? Isso é uma coisa super importante. Né? Beleza, tivemos aqui com o Carlos Watanabe, secretário do Meio Ambiente da cidade de Suzano, prefeitura de Suzano. Essa nossa entrevista vai estar disponibilizada, já está no Facebook, para você assistir daqui a pouco, mais tarde. Enfim, copiar, descer, baixar. E o áudio, né, também editado a partir das 2 horas da tarde no nosso site, radiosatfm.com.br. Watanabe, um grande abraço, sucesso lá na sua secretaria. Bom dia, muito obrigado. Só para repetir, o telefone para contato, para denúncias, você pode repetir, por favor? Pode falar, 4745-2265. 4745-2265 é o telefone para denúncias, para informações. Para informações, pode ligar nesse número. É o telefone do meio ambiente. Da secretaria mesmo. Grande abraço, Watanabe. Obrigado. As músicas que marcaram época e o